Olá, chegando aqui para mais um episódio do livro A Lei da Compensação Divina, Pensamentos Poderosos para você alcançar todos os seus desejos, da Marianne Williamson. Eu sou a Nathalie Andreoli e eu gosto de trazer aqui no meu canal, para as minhas reflexões, assuntos que fazem sentido para mim, que me ajudaram e que podem ajudar você também. E eu estou hoje, então, no sexto capítulo desse livro, que se chama Além da Culpa. E essa sequência, né, desses últimos três capítulos, ela começou falando no capítulo 4, onde ela fala, né, os pensamentos negativos que desativam a lei da compensação divina tendem a agrupar-se em três categorias. 1. Imagem negativa de si. 2. Raiva. E 3. Culpa. Então, hoje a gente vai falar sobre a culpa, mas a gente já falou então sobre, no capítulo 4, sobre transformando a imagem negativa que temos de nós. Eu até dei uma sugestão de exercício para ser feita, e no final do capítulo 4 tinha uma pequena oração também para fazer. No capítulo 5, ela falou sobre livrando-se da raiva e também deixou uma oraçãozinha no final. Então, se você não viu ainda esses episódios, sugiro que você volte lá e veja, porque tem essa sequência, né? Eu acredito que tudo começa com essa questão da imagem negativa que a gente tem da gente mesmo, né? Essa questão da raiva, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da culpa, né? Então, indo além da culpa, que é o título do capítulo. Então, vou começar. Fala assim, a Mariane começa assim. Outra importante categoria de pensamentos que desativam a lei da compensação divina é a culpa. Certas vezes conseguimos perdoar aos demais, mas não somos tão eficientes na hora de perdoar a nós mesmos. Pensamos, tudo bem, eu acredito que o universo foi programado para me oferecer o que eu preciso para ser feliz, mas estraguei tudo e não sou capaz de me perdoar por isso. Muitos de nós carregamos lembranças desagradáveis e até mesmo dolorosas relacionadas com o dinheiro. E muitas dessas lembranças entram na categoria minha maldita culpa. Devido ao impacto significativo dos erros financeiros na nossa vida e na vida da nossa família, os sentimentos de culpa podem ser terríveis. Se um dos nossos filhos não puder fazer aulas de dança por conta de um erro que cometemos, ou não puder ir à faculdade, nem ter o casamento de seus sonhos, às vezes as consequências são ainda piores, os sentimentos de fracasso podem ser ainda mais intensos. O ego é o que nos leva a fazer coisas erradas e depois nos pune intensamente por isso. Ele nos induz a atos estúpidos, depois nos faz sentir uns idiotas, os seres humanos mais irresponsáveis da face da Terra. Tudo acaba parecendo terrível e sem outra possibilidade além de piorar. No entanto, o ego mente. Ele mentiu quando te convenceu a fazer algo estúpido, depois quando ficou repetindo que você é uma pessoa horrorosa, sem direito a ter esperança, simplesmente por ter feito algo tão terrível. A culpa é selvagem e nunca nos deixa em paz. Ela nos leva à obsessão, ao ódio por nós mesmos, à autopunição e ao desenvolvimento de uma péssima autoimagem. Devemos nos lembrar sempre de que a culpa não é verdadeira, pois fomos criados como inocentes filhos de Deus e a realidade de Deus é imutável. Por isso, está escrito na própria natureza do universo que podemos compensar os erros do passado e recomeçar nossa vida. Algumas vezes, quando cometemos um erro, pessoas bem-intencionadas tentam nos consolar dizendo frases feitas como: "Isso aconteceu por algum motivo", quando no fundo sabemos que sim, isso aconteceu por um motivo, e vou te dizer qual foi. Eu cometi um erro idiota. Às vezes precisamos encarar a dura realidade com os olhos bem abertos. Sim, nós cometemos um erro. Vou citar um trecho do I Ching que registra de forma primorosa a necessidade de uma brutal honestidade interna quando cometemos erros. Apenas quando tivermos a coragem de encarar as coisas como elas são, sem qualquer engano ou ilusão, uma luz se erguerá dos acontecimentos. E graças a ela, o caminho do sucesso poderá ser reconhecido. Talvez seja necessário sentir a vergonha de reconhecer que fizemos algo estúpido.
de vivenciar esse fato doloroso, pois só assim sairemos do outro lado do túnel, sendo pessoas mais humildes, íntegras e esclarecidas. Um erro só continuará a ser um erro se nos recusarmos a aprender nossa lição. Nenhuma situação que nos ajude a ser humildes, sóbrios, que nos ensine coisas sobre nós mesmos e sobre os demais, sobre responsabilidade, sobriedade, perdão, reflexão profunda e capacidade de tomar decisões melhores, ou seja, que nos ensine o que verdadeiramente importa, poderá ser encarada como um fracasso. Aquilo que consideramos um fracasso na época em que aconteceu pode nos ajudar a estimular uma mudança interna que acabará criando uma rota ainda melhor em direção ao êxito. As pessoas boas não são as que nunca tombam no caminho, mas sim as que, quando tombam, mergulham profundamente no interior de si mesmas, encontrando forças para se reerguerem. Certas vezes, esses momentos obscuros em nossas vidas nos ensinam coisas muito importantes sobre nós, sobre quem somos, sobre quem decidimos ser a partir de agora, sobre o que fizemos certo ou errado. As pessoas com boa saúde espiritual são as que assumem responsabilidades pelos seus erros, as que os corrigem, as que fazem o possível para saná-los, as que se abrem ao perdão e à piedade para limpar as pedras do seu caminho. Se você é como todos nós, claro que perderá a cabeça num momento ou noutro, mas de nada servirá a você nem a ninguém continuar atado ao que aconteceu. Você tem direito a sentir remorso? Claro que sim. Tem direito a aprender com os próprios erros e fazer tudo da melhor maneira possível? Claro. E quanto a permanecer atolado no ódio por você mesmo? Isso não, de jeito nenhum. É possível que tenhamos cometido erros no passado, mas não devemos ser escravos desses erros no presente. Pensar como não pensamos antes, agir como não agimos antes, se queremos limpar o que sobrou do passado, se resolvermos ser quem não fomos em outras épocas. Quando assumimos responsabilidade total pelo que no fundo do nosso coração sabemos que fizemos mal no passado, agindo sem integridade ou falhando ao respeitar as oportunidades e as abundâncias alcançadas, vivenciamos o milagre da expiação. A expiação é um processo mental que nos ajuda a corrigir as nossas percepções, corrigindo também a trajetória de probabilidades que se desdobram como resultado delas. A expiação é como um botão espiritual de reiniciar. Trata-se de um presente de Deus, um presente que nos dá a oportunidade de limpar o karma dos erros do passado, assumindo a responsabilidade por eles, admitindo-os, reparando-os, fazendo o que for possível para transformar os padrões de comportamento que geraram a situação que hoje nos causa tanta vergonha. Reconhecemos erros do passado e pedimos: quero ser uma pessoa diferente de quem eu fui. Por favor, mostre-me o caminho. Fazendo isso, o universo corrigirá todas as limitações causadas por nossos pensamentos errôneos e a culpa se dissolverá da nossa mente, substituída por pensamentos de amor e misericórdia. Buda descreveu a lei do karma, ou de causa e efeito. Para cada ação existe uma reação. Segundo ela, quando agimos sem sabedoria, o sofrimento é esperado. Jesus, uns 5.000 anos mais tarde, revelou a alquimia da misericórdia divina no momento de graça. Jesus, uns 5.000 anos mais tarde, revelou a alquimia da misericórdia divina. No momento de graça, o karma é queimado e todas as dívidas são pagas e perdoadas. De católicos no momento da confissão a judeus no dia do perdão, passando pelas pessoas que levam seus inventários morais a encontros dos 12 passos. A expiação é parte dos ensinamentos de todas as principais religiões e sistemas espirituais no mundo. A expiação pode gerar um profundo nível de humildade, como, por exemplo, quando nos sentamos frente a frente a contas de cartões de crédito, encarando a nada confortável sensação de que deveríamos ter sido mais responsáveis, mas sabendo que a fonte dos problemas somos nós mesmos, ou quando pensamos no que causou nossa demissão e sabemos, do fundo do nosso coração, que o problema estava em nós. É possível que tenhamos caído no redemoinho financeiro que caracterizou as últimas décadas na nossa sociedade. É possível que tenhamos comprado muito e economizado pouco.
ou nos comportado de forma frívola ou exageradamente generosa com o dinheiro. A expiação nos oferece a capacidade de perdoar a nós mesmos, devolvendo o respeito que deveríamos sentir por quem somos. Quando fazemos o melhor possível para corrigir nossos erros, as portas de um universo misericordioso se abrem de formas até então inimagináveis. Não há erro cometido que não possa ser corrigido divinamente, mas para isso, você precisará reconhecer os pensamentos que o levaram ao erro e entregá-los a Deus. Em Um Curso em Milagre, aprendemos que deveríamos voltar ao momento em que o erro aconteceu, admitir que não permitimos que o Espírito de Deus nos guiasse e lembrar-nos que podemos escolher um novo caminho. Eis o que fazemos. Deixamos o momento nas mãos de Deus e percebemos que não deveríamos nos sentir culpados, pois Ele interromperá todas as consequências das nossas decisões equivocadas, caso permitamos que Ele o faça. Os milagres transcendem as leis do tempo e do espaço. No milagroso presente, os erros do passado são libertados. No Velho Testamento, o tempo necessário para que o mundo material absorva a mudança do pensamento com base no medo para aquele com base no milagre é simbolizado pelos 40 anos que se passaram até que os israelitas, após escaparem da sua condição de escravos, chegassem à Terra Prometida. Já no Novo Testamento, pelos 3 dias entre a crucificação e a ascensão de Jesus. Nos relatos bíblicos sobre Moisés e Jesus, a mente de uma pessoa próxima a Deus se transforma no condutor para a reconstrução do mundo material. Também nós, através do poder do nosso pensamento, podemos transformar radicalmente nossa experiência de vida no mundo. Deus nos ama da mesma forma quando fazemos coisas inteligentes ou quando cometemos erros. O seu amor por nós não está fundamentado no nosso comportamento, mas em quem somos. E Ele sabe quem somos. Sabe que, no fundo, somos inocentes, pois nos criou dessa maneira. Quando cometemos um erro, é porque momentaneamente nos esquecemos de quem somos. E a resposta de Deus a isso não é com punição, mas com correção. Isso não significa que não deveríamos fazer tudo da maneira correta. Na verdade, devemos aprender nesse momento todas as lições que não aprendemos anteriormente. A misericórdia do universo reside no fato de que temos oportunidades para fazer isso. Talvez você não esteja recebendo um salário alto neste momento, mas deveria ser humilde e seguir com a sua vida dessa maneira durante algum tempo. Talvez você não seja um chefão com um cargo incrível, e pode ser que tenha que dar alguns passos atrás antes de se lançar novamente ao topo. Mas você verá que Deus está presente em tudo, e isso acontecerá principalmente se participar, em vez de resistir, do balanço das escalas espirituais. No fundo do seu coração, você saberá que isso é uma coisa positiva, e ficará feliz ao voltar ao caminho do reino da abundância. Quando você alcançar a sua prosperidade interior, o universo começará o processo para alcançá-lo externamente. Internamente, você foi programado para alcançar os pontos mais altos da sua criatividade. Nada que fizer poderá apagar a vontade impregnada em sua alma de alcançar tais pontos, nem a vontade do universo de oferecer tudo isso a você. Nenhum desvio do amor, da sua parte ou de parte de outra pessoa, poderá manter o universo distante da intenção divina de que sua vida seja repleta de alegria e contentamento. De acordo com Um Curso em Milagres, qualquer milagre que você bloquear permanecerá em espera até que você esteja pronto para recebê-lo. O universo mantém uma pólice de seguro em aberto. Seja lá o que você tenha perdido, isso está programado para retornar. De outra maneira, em outra situação, em outra cidade, com outras pessoas, talvez, mas por intermédio do poder da expiação, tudo retornará. E aí ela deixa uma outra oração aqui. Meu Deus, eu sinto que falhei. Sinto que todos os meus esforços foram em vão. Sinto vergonha pelo modo como a vida se transformou. Não sei o que fazer nem para onde ir. Por favor, meu Deus, conserte o meu coração. Cure a minha mente, transforme a minha vida, pavimente um caminho da escuridão à luz. Vou reparar os meus erros, rezar por perdão. Por favor, faça por mim o que eu não posso fazer.
Muito obrigado, Deus. Amém. Então, aqui ela encerra esse capítulo 6, né, que se chama Além da Culpa. Então, o que eu penso de destacar desse capítulo, né, pelo menos o que mais me toca, e depois também, se vocês quiserem, podem comentar aqui o que mais tocou vocês, né, nesse capítulo, primeiro essa questão da gente assumir responsabilidade, né, pelos nossos erros, que a gente vai errar, somos humanos, então a gente achar que vai fazer tudo perfeito, que não vai cometer nenhum equívoco, isso é uma ilusão. Então esse é o primeiro ponto, a gente errar, a gente assumir esses erros que a gente cometeu, né, e em algum momento aqui, né, nessa oração que ela coloca, parece que essa rendição, né? Falar, olha, por favor, né, conserte o meu coração, cure a minha mente, transforme a minha vida, eu vou reparar os meus erros, rezar por perdão, faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Como se fosse uma postura, né, de humildade, de me colocar diante do universo, sabendo que sim, né, nós vamos errar, mas pedindo perdão, né, por esse erro que a gente cometeu. E outra coisa que eu também vejo, né, que ela fala muito aqui, é sobre essa questão da gente não se perdoar. E isso eu vejo muito nos atendimentos que eu faço, seja nos atendimentos de aromaterapia ou nos atendimentos de Mahalila, que é do jogo do autoconhecimento, onde tem vezes pessoas que se culpam por decisões que elas tomaram na vida delas. Então, eu escolhi vir por um caminho, ou eu escolhi mudar de emprego, eu escolhi mudar de cidade, ou eu escolhi permanecer no emprego. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente é convidado a seguir um rumo, né, na nossa estrada. A estrada tem uma bifurcação e a gente escolhe por qual caminho a gente vai seguir. E aí, seguindo por aquele caminho, às vezes a gente vê que aquele caminho ele tá todo cheio de pedra, tem, né, desafios ali, ou a gente entra numa trilha fechada que a gente precisa abrir. E aí o que que acontece? Naquele momento que a gente está naquele caminho que a gente escolheu, a gente começa a dizer, puxa, tá vendo? Eu não devia ter escolhido esse caminho, porque olha só, esse caminho tá cheio de pedra, esse caminho a mata tá fechada. Só que eu vejo isso como algo muito cruel. Por quê? Porque no momento em que a vida nos dá essa bifurcação, a gente não sabe o que tem pela frente. A gente não sabe, ninguém falou assim, olha, se você for por esse caminho aqui vai ser muito pedregoso, vai ter muitas dificuldades, esse caminho aqui vai ser mais fácil. Não é assim que acontece. Então, quando a gente fica se culpando por ter feito uma escolha depois que a gente trilhou esse caminho, é algo que é muito cruel com o nosso eu do passado. Porque é óbvio que a gente só consegue ter esse julgamento, esse discernimento, porque a gente passou por essa estrada, porque a gente passou por esse caminho, porque a gente viu as dificuldades que tinha. Então, é muito cruel a gente falar isso. Puta, eu não devia ter vindo por aqui, né? Porque, olha só o que que aconteceu. Só que a gente não tinha esse conhecimento. E esse caminho que a gente atravessou, essas pedras no caminho que a gente tem, ou essas trilhas que a gente teve que abrir, nos fortaleceram para a gente chegar a se tornar quem a gente é hoje. Então, elas fazem parte da nossa história. Então, excluir isso ou culpar isso é algo que não nos leva além. Isso só puxa a gente para baixo, porque isso não vai trazer nenhum benefício, né, positivo. O que que vai adiantar a gente estar lá onde a gente chegou com as escolhas que a gente fez? Então é importante também a gente lembrar que nós escolhemos, em muitos momentos da nossa vida, a gente tem essas bifurcações e a gente escolhe. E quando a gente escolhe por uma razão. Tem até uma das reflexões da Nath que eu fiz, que eu falo sobre isso, né? Sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida e o que que nos leva a fazer essas escolhas. E eu até fiz a reflexão lá que é importante, nesses grandes momentos da nossa vida, a gente listar quais foram os nossos motivadores, o que que nos fez tomar determinadas decisões. Por quê? Para lá na frente, quando a gente estiver passando pelos perrengues, porque muitas vezes a gente vai passar, a gente se lembre o que que nos motivou a escolher esse caminho e que a gente possa então assumir a responsabilidade por esse caminho que a gente escolheu e não sentir esse sentimento de culpa. É lógico, ela fala aqui, né? Mas você tem o direito, né, de sentir remorso. É,
Claro que sim, tem o direito de aprender com os próprios erros e fazer tudo da melhor maneira possível? Claro. E quanto a permanecer atolado no ódio por você mesmo? Isso não, de jeito nenhum. Porque a gente ficar com esses pensamentos negativos sobre a gente mesmo, com essa raiva, com essa culpa sobre nós mesmos, isso não vai ser produtivo. Isso não vai nos levar além. Então, se você está passando por um momento agora na sua vida em que isso está acontecendo, vale a pena parar, refletir, né? Qualquer coisa, fazer então essa oração que eu vou deixar aqui descrita, né, na descrição do vídeo. Tem momentos que a gente se sente perdido mesmo, né? Então, nesse momento mesmo, o ideal às vezes é a gente se entregar, se render, falar, olha, eu não sei, né, o que fazer, por favor, me oriente, né? Para que a gente possa receber então uma orientação maior, algo maior que nos ajude a sair desse buraco que às vezes a gente mesmo cavou, né? Então, eu vou deixar essa oração aqui e também vou te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal ou inscrito no Spotify, porque eu estou colocando isso nas minhas plataformas, te convido a se inscrever, então, para você ficar sabendo dos próximos conteúdos, né, ser informado dos próximos conteúdos. Se você também quiser comentar o que você está achando desse livro, se você conseguiu fazer alguma dessas sugestões que eu passei. E como eu falei semana passada, né, eu tenho liberado um capítulo por semana, porque eu entendo que essas mudanças são algo que a gente precisa praticar no nosso dia a dia, né? Então, isso muitas vezes leva tempo, é um processo. Talvez uma semana seja até muito pouco tempo para você refletir sobre isso, né? Mas os vídeos eles vão ficar aqui disponíveis no canal, né, gratuitamente, para você também voltar a eles, refletir sobre eles. Mas a ideia aqui, que foi o que esse livro aqui me ensinou, é que muito está aqui, ó, na nossa cabeça. Depende única e exclusivamente de nós fazer essas mudanças. Então, aqui é como um passo a passo, né? Ela vai dando um passo a passo do que a gente precisa fazer. Se você estiver sentindo dificuldade também, saiba que eu faço atendimentos individuais, tem o jogo do Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento. Então, essas ferramentas que eu ofereço para as outras pessoas são as ferramentas que eu mesma utilizo dentro da minha jornada para me orientar no meu caminho. Porque sim, eu também, né? Com certeza, eu também tenho pensamentos negativos sobre mim mesma, eu também sinto raiva, eu também sinto culpa, mas o que eu faço com isso? Então, primeira coisa é a gente trazer isso para a consciência, porque às vezes a gente nem está consciente disso que a gente está sentindo, né? Então a gente precisa trazer para a consciência para ver como que a gente vai processar. E claro que tem situações que vão demorar mais tempo do que outras, né? Mas esse auto-perdão, ele é muito importante. Inclusive na carta do Mahalila, né? No jogo do Mahalila, tem uma casa que é a casa da autocompaixão, que é a casa 17, que ela é uma flecha que ela nos leva direto lá para cima para a gente poder começar essa nossa história de uma forma diferente, né? E ela fala muito sobre essa autocompaixão. Na verdade, o título da carta é Compaixão, mas ela fala muito sobre essa autocompaixão. E isso eu vejo muito nos meus atendimentos, né? Que muitas vezes a gente tem muita compaixão com os outros, mas a gente esquece de ter essa compaixão conosco, né? Então, pensar que quando a gente escolheu os caminhos que a gente escolheu na nossa vida, teve uma razão por trás disso, né? E os desafios, eles vão fazer parte do nosso caminho e eles vão nos fortalecer, vão nos engrandecer. Então, se você gostou, também pode curtir aqui, porque isso ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscrever aqui no canal. E nos vemos então na próxima semana para falar sobre o capítulo 7, encerrando os nossos preconceitos. E aqui também na descrição do vídeo eu deixo o link da playlist. Se você perdeu algum desses vídeos, vale a pena voltar e assistir, tá certo? Então é isso. Até, até!